O olhar de Juliana. Saara nos oitavoinen. Amor e equilíbrio audiobook. Segunda parte. Final. De mãos dadas os dois continuaram caminhando pela praça. Juliana entendeu que não era o momento oportuno para contar-lhe. Não sabia qual seria a sua reação. Ficaria para um momento mais adequado. Capítulo 22. Além de médica, Thelma era artista plástica. Estava trabalhando num quadro a óleo quando Juliana chegou. Foi aquela alegria. Menos mas que surpresa boa. Como vai, minha filha? Juliana não respondeu. Ficou apenas abraçando a mãe com força. Eram muito amigas e essa relação mãe-filha nunca tinha atrapalhado a liberdade que havia entre as duas. Thelma observou logo que a filha não estava bem. Sabia sobre o estupro e a gravidez. Não havia segredos entre elas. Menos aconteceu mais alguma coisa? Menos perguntou. Ainda abraçada à mãe, Juliana começou a chorar. Menos eu estou numa tremenda encruzilhada, mãe. Não sei o que fazer. Contou sobre sua decisão de colocar André a par de tudo que acontecera e falou sobre o ocorrido na praça naquela manhã. Menos mas não é só isso, menos continuou. Menos estão acontecendo outras coisas muito estranhas comigo. Estou com medo. Menos que coisas, filha. Menos eu só vou lhe contar porque eu sei que você estudou isso. Não vai achar que estou ficando louca. Respirou fundo, tomando coragem, e começou. Menos outro dia eu estava em casa, tentando relaxar. Só havia a música e o tic-tac do relógio. Aí, as coisas começaram a se transformar. A se fundir. E eu era outra pessoa, numa outra época, em outro lugar. Fez uma pausa procurando ver qualquer reação da mãe, mas esta apenas disse tranquilamente. Menos continue. Menos pois bem, eu estava deitada em cima de uma mesa. Sabia que tinha feito um aborto e estava sangrando muito. Eu ouvia o sangue gotejando, caindo numa vasilha. Juliana ficou alguns instantes calada. No rosto, uma expressão de horror. Thelma estava atenta, mas serena, acostumada com esse tipo de coisas. Menos e aí, o que aconteceu? Perguntou, por fim. Aí eu morri. Foi isso, mãe, eu morri. Olhando para a mãe num misto de medo e súplica, perguntou, menos o que foi isso que aconteceu comigo? Menos talvez um colega dissesse que é o teu inconsciente querendo matar o problema. Menos não brinque comigo, mãe. Eu quero saber a verdade. Menos eu diria que foi uma regressão. Um fato traumatizante de alguma vida passada que veio à tona. Menos quer dizer que eu posso ter morrido por causa de um aborto. Menos é bem provável. Menos mas por que isso justo agora? Menos talvez porque os mesmos personagens estejam de novo reunidos. Ou algumas circunstâncias sejam semelhantes. Juliana ficou olhando pensativa para a mãe. Finalmente falou num misto de revolta e indecisão. Menos o pior é que ainda não decidi sobre o aborto. Talvez eu faça isso. De novo. E antes que Thelma tivesse tempo de dizer qualquer coisa, exclamou. Menos eu tenho esse direito, mãe. Eu sou a vítima. 2 vezes vítima. Primeiro aquela coisa horrível que eu sofri e, agora, essa gravidez. Acha isso justo? Thelma deixou que a filha desabafasse. Depois, disse serenamente. Menos você já sabe como ocorre uma fecundação, o desenvolvimento do embrião, etc. Mas não sabe exatamente como acontece um aborto. Menos nem quero saber. Thelma fez de conta que não ouviu, continuando, menos a um filme, O Grito Silencioso. É um documentário de um médico americano, o Dr. Nathanson, que foi um dos maiores aborteiros dos Estados Unidos. Na clínica que ele dirigia faziam 120 por dia. Um dia ele assistiu a um aborto num monitor de ultrassom e a partir daí passou a combatê-lo por todas as formas e meios. Foi por isso que ele fez esse filme. Menos eu não quero saber disso, mãe. Menos exclamou Juliana, aflita. Thelma estava com muita pena da filha, mas achava necessário falar. Disse com carinho, porém, com firmeza. Menos mas precisa filhinha. Se você está pensando em interromper essa gravidez, pelo menos saiba o que estará fazendo.
Menos pelo amor de Deus, mãe. Eu já estou sofrendo demais. Menos filha. É melhor sofrer agora do que arrepender-se depois. Juliana suspirou, concordando. Está bem. Olhando ao longe, como se estivesse vendo o terrível filme, Thelma foi falando pausadamente. Menos primeiro o feto aparecia tranquilo, com movimentos calmos e chupando o dedinho de vez em quando. Mas quando foi introduzido no útero o instrumento para furar a bolsa, tudo mudou. Nenhum instrumento ainda havia tocado nele, mas ele já pressentia o perigo. O coração passou a bater acelerado e ele começou a fazer movimentos nervosos. Quando o aborteiro furou a bolsa e introduziu a ponta do instrumento de aspiração, ele passou a mudar de lugar, num ritmo enlouquecido, para os lados e para cima, tentando desesperadamente escapar ao perigo. O coração batia cada vez mais acelerado. E quando o bocal de sucção se aproximou dele, ele encolheu tanto quanto pôde o corpinho até a parte superior do útero e sua boca abriu-se desmedidamente, num desesperado grito sem som. Por isso o nome do filme é O Grito Silencioso. Sem perceber, Juliana havia colocado a mão sobre o ventre num instintivo gesto de defesa. Enquanto isso Thelma continuava a narrativa. Menos em seguida o aparelho começou a sugá-lo, arrancando pedaços, as pernas, os braços, o corpo. Só não a cabeça, que não cabia no tubo do aspirador. Aí, o médico introduziu uma tenaz, esmagando a cabeça, para poder aspirá-la. Horrorizada, Juliana pediu, quase aos gritos. Menos chega mãe, pelo amor de Deus. Isto é horrível demais. Menos é tão horrível que as pessoas preferem ignorar. Fazer de conta que não existe. Que não está acontecendo. Sabem, mas silenciam, mesmo porque envolve pequenos e grandes interesses. Mas isto não diminui o horror da realidade, não cala o silencioso grito dos fetos humanos, que ressoa no inconsciente das pessoas. Esse grito que gera tantas e tamanhas perturbações, que a própria medicina não dá jeito e nem consegue explicar as causas. Ficou em silêncio por instantes, meditando na inconsciência humana. Em seguida continuou. Menos é tão horrível que a gente custa a acreditar que esteja acontecendo. As pessoas vão se acostumando à ideia e logo essa atrocidade lhes parece normal e até começam a fazer campanhas pelo direito de cometerem tal crime. E até mesmo o nome mudou, usando agora o termo, interrupção da gravidez. Talvez achem que pesa menos na consciência. Calou-se novamente, observando a filha que estava toda trêmula e concluiu. Menos e o pior é que a quase totalidade das mulheres que fazem aborto não conhece as dimensões desse drama. Claro que se elas conhecessem, não teriam coragem de fazer. Juliana estava atônita. Nunca havia pensado que um aborto, ou a interrupção de uma gravidez, fosse algo assim tão terrível, um ato tão bárbaro envolvendo um ser indefeso. Falou com emoção. Menos se as mulheres soubessem que é assim. Tenho certeza de que tratariam de evitar por todos os meios uma gravidez que não desejassem. Menos é verdade. O grande problema está na falta de informação. E até mesmo no teu caso, Juliana. Veja você, uma garota culta, mas não sabe sobre a pílula do dia seguinte. Menos a pílula do dia seguinte. Menos se você tivesse ido à polícia logo em seguida à ocorrência, teriam lhe dado uma pílula que teria evitado essa gravidez. É abortiva, mas é preferível não permitir o desenvolvimento do embrião, nas suas primeiras horas, do que matar o feto, já em plena formação. Juliana ficou pensativa por algum tempo, sem que Thelma voltasse a falar, respeitando seu silêncio. Sabia que a filha estava tomando uma decisão muito séria e queria que o fizesse com tranquilidade. Menos eu não vou fazer isso, mãe, disse finalmente. Em nenhuma hipótese. Seja o que for eu vou enfrentar essa barra. Thelma sorriu, satisfeita. Sempre confiara na filha e admirava a dignidade e equilíbrio com que dirigia a própria vida. Por seu lado, Juliana sentia-se aliviada. Em seu íntimo sempre soube que deveria ser essa a sua decisão. Era o caminho certo, portanto, Deus haveria de ajudá-la a superar quaisquer obstáculos ou dificuldades.
Sentia-se forte e disposta a enfrentar até mesmo o mundo se fosse preciso. Levantou-se e foi abraçar a mãe, dizendo: "Menos obrigada, mãe. Se for menina vai chamar-se Thelma. E vou fazer tudo para que venha a ser uma pessoa tão sábia e tão íntegra quanto você." Capítulo 23. Em sua casa, Jenny continuava arquitetando vinganças. Menos e aí, já decidiu sobre a viagem. Menos perguntou a Rico. Menos é bom resolver logo, porque senão eu vou cuidar de arrumar um emprego. Menos o que tá pegando é a grana. Estou sem um puto. Achando que chegara a oportunidade que esperava, fez-se insinuante. Menos o André tem um cofre lá na produtora. Um cofre com grana. E eu? Apanhou umas chaves na bolsa, concluindo com ar vitorioso: "Menos eu tenho cópias das chaves." "Que tal? A HNN? Menos tu és mesmo um cão de mulher." Menos exclamou Rico, agarrando a garota e beijando-a com certa brutalidade. Na produtora, André estava trabalhando numa edição. Já passava da meia-noite e o sono chegou, antes que tivesse terminado o trabalho. Resolveu dormir ali mesmo, para recomeçar logo cedo. Desligou os aparelhos, ajeitou-se num sofá a um canto da sala e apagou a luz. Estava quase pegando no sono, quando ouviu alguns ruídos. Percebendo que se tratava de ladrões, apanhou um revólver que guardava no fundo de uma gaveta para um imprevisto como aquele, sentou-se no sofá e ficou esperando. Em poucos instantes a porta foi aberta dando entrada a dois vultos. Um deles trazia uma lanterna. "Menos é por aqui", Menos disse o da lanterna. Surpreendido, reconheceu a voz de Jenny. Esta se encaminhou para o interruptor, acendeu a luz e percorreu a sala com os olhos, deparando com André sentado calmamente no sofá apontando-lhes a arma. O susto foi tal que deixou cair a lanterna, mas recuperou-se rapidamente e, demonstrando muito sangue frio, tentou disfarçar. "Menos André, eu estava querendo mostrar o estúdio aqui para o meu amigo. Ele é o Rico Chaves, de que te falei. Lembra?" "Menos pois já mostrou." Menos disse André com frieza. Menos agora, de cara no chão. Os dois. Menos mas André, o que é isso? Sou eu, a Jenny. André perdeu a pouca paciência que ainda tinha. Estava furioso. Firmando a arma na direção dos dois, gritou. De cara no chão, já disse. Se eu matar os dois aqui, nenhum juiz vai me condenar. Anda. Os dois acharam que a coisa era séria e obedeceram, deitando-se de cara no chão. Pegando o telefone, André começou a procurar o número da polícia. Jenny resolveu apelar. Menos você devia tomar conta melhor da sua noiva, em vez de estar se ocupando com a gente. André estremeceu. Aquela referência feita por uma criatura do estofo da Jenny, a mulher que amava acima de tudo e em quem sabia poder confiar, por conhecer-lhe a natureza digna e honrada, pesou em sua alma como um sacrilégio. Menos que é que você está querendo dizer? Sua. Menos pergunta ao Riquinho, aqui. Ele pode contar. Não é Riquinho? André estava furioso. Aquela miserável estava insinuando o quê? Menos olha, aqui, sua cadela. Não toca no nome dela, senão eu sou capaz. Riquinho, entendendo a jogada da Jenny, disse com tranquilidade. Menos o aqui, ô cara. Se você apagar a gente, a polícia vai saber que eu dormi com a tua noiva. E vai achar que foi vingança. André estava a ponto de perder a cabeça. Rico, jogando com tudo, sentou-se no chão e continuou falando com segurança e jeito canalha. Menos sabe, colega, eu me amarrei naquele sinalzinho que ela tem bem pertinho do bico do seio. Não sabe como aquela marcazinha me excita. Eu ainda vou fazer sexo com ela a 10.000 metros de altura. Ela prometeu, sabia? André estava petrificado. Jenny, exultante. Chegara finalmente o momento de vingar-se tanto dele, quanto de Juliana. Falou com toda a ironia de que era capaz. Menos André, já ia me esquecendo. Parabéns pelo filho, mesmo que não seja teu. Menos se preocupe, não, André. Menos completou o marginal. Menos se você não quiser a criança, eu assumo, tá? André levantou a arma, engatilhando-a. Sua expressão era de terrível ódio.
Seria impossível aquele marginal saber sobre o sinal no seio de Juliana, a não ser que o tivesse visto, e o miserável falara com toda segurança. Os dois, em silêncio, acompanhavam seus movimentos e expressões. Sua formação, entretanto, não era a de um assassino. Aos poucos, baixou a arma, fazendo sinal com ela para saírem. Menos saiam, depressa, antes que me arrependa. André estava sob extrema tensão. Sua voz parecia mais um rugido. Menos saiam. Jenny e Rico levantaram-se apressadamente e saíram correndo. André deixou-se cair no sofá, sentindo o mundo desabar em cima dos seus ideais de amor e dos seus sonhos. O choque da acusação contra Juliana era grande demais. Sua cabeça parecia ter se esvaziado de repente e o corpo ficado sem comando. Aos poucos foi conseguindo juntar alguns cacos de si mesmo. Respirou fundo, com necessidade de oxigênio. Depois do choque veio a segunda parte, o convívio com a realidade, ou com aquilo que ele entendia ser a realidade. Menos não pode ser, menos gritou a plenos pulmões. Menos Juliana não faria isso. É claro que há algum terrível engano. Uma armação. A cabeça fervendo procurava desesperadamente uma explicação plausível que pudesse juntar os pedaços dos seus sonhos, de sua vida, e recompô-los. Menos ela pode ter tido um caso com ele no passado, menos falou em voz alta. Menos é isso. Só pode ser isso. Levantou-se, caminhando para um lado e outro, tropeçando nos móveis, descontrolado. Não era muito chegado à bebida, mas lembrando que havia uma garrafa guardada num móvel qualquer, achou que estava precisando dela. O líquido desceu queimando a garganta, mas não lhe trouxe um mínimo de alívio. Menos Jenny falou em gravidez, menos lembrou de repente. Menos isso é mentira daquela infame. Deu um murro num armário, machucando a mão, mas nem deu por isso. Menos preciso tirar isso a limpo. Apanhou as chaves do carro, saindo para a porta, mas parou antes de abri-la. Menos não. Agora, não. Preciso me acalmar. Não posso chegar lá acusando. Sentou-se no chão encostado à parede e, com o rosto entre as mãos, chorou amarga e desesperadamente. Menos por quê, Juliana? Por quê? Aos poucos se foi acalmando, conseguindo raciocinar melhor. Menos eu pedi tanto a ela para confiar em mim e agora sou eu que estou desconfiando dela. Mas ela é íntegra, não faria isso. Levantou-se de um pulo. Claro, deve ser uma trama muito bem urdida. Lembrou-se de repente daquelas percepções que tivera na praia, o pé batendo no chão e os dois olhos maldosos. Menos isso é coisa da Jenny. Menos vociferou. Menos eu sempre achei que ela andava metida com macumba. Respirou mais aliviado. Menos eu não vou dar atenção a esses desgraçados. Não vou dar esse gosto a eles. Quando amanhecer, vou falar com Juliana. Ela vai esclarecer tudo. Capítulo 24. Juliana acabara de acordar. Decidida a não fazer o aborto, sentia-se disposta a enfrentar as consequências dessa decisão, fossem quais fossem. Só não imaginou que seriam tão pesadas. Olhou o retrato de André, sobre a mesinha de cabeceira. Apanhou-o, apertando-o contra o peito, com o olhar vago voltado para o teto. Estranhas impressões começaram a apoderar-se dela. Sentiu que estava regredindo no tempo, chegando rapidamente à idade infantil, transformando-se num feto no ventre da mãe. Diminuía mais e mais até ser apenas um ponto e, de repente, explodia, em outra época, num outro lugar. Via a si mesma como num filme, mas sentindo e vivenciando tudo, como se fosse possível ser duas ao mesmo tempo. Seu nome também era outro, Luciene. Estava vestida como uma camponesa do século XVIII no interior da França e fugia pelo meio do matagal, arrastando a filha de 5 anos. Estava desesperada, quase morrendo de medo. Sabia que o conde dera ordens para matarem a ela e a filha, ao descobrir que a menina era sua neta bastarda. O pai da menina, Marcel, era seu único filho e devia casar-se com uma rica herdeira para salvar o patrimônio da família, mas negava-se, apaixonado como estava por ela, Luciene.
Um breve hiato e já se via, muitos anos mais tarde, envelhecida e doente, na condição de uma prostituta de alta classe, em Paris. Uma aia, com expressão aflita, tentava amenizar-lhe a ansiedade. Menos tem paciência, madame. O conde foi chamado. Deve estar a caminho. Ouvindo o ruído de uma carruagem, preocupou-se com a aparência. Menos como estou? Menos madame está ótima. Parece até mais jovem. André, ou melhor, o conde Marcel aparecia na porta do quarto ao mesmo tempo em que a aia saía discretamente. Revê-lo, depois de tantos e tão longos anos, reacendeu todo o imenso amor que lhe dedicara. Estava mais belo que nunca. Os reflexos de prata no cabelo davam-lhe um aspecto imponente, suavizando-se quando expressava ternura no olhar, como agora. Ficaram alguns instantes olhando um para o outro em silêncio. Juliana, ou melhor, Luciene estendeu as mãos e ele segurou-as, desabando aos pés da cama, chorando desesperadamente. Também chorando ela falou com dificuldade. Menos meu amor, meu grande amor, não há mais tempo para lágrimas. Eu estou morrendo, só por isso mandei te chamar. Por favor, quero levar a lembrança do teu sorriso, não do teu desespero. Marcel conseguiu a muito custo estancar as lágrimas, pedindo, numa voz embargada de emoção. Menos perdoa meu amor, perdoa, eu fui um covarde, covarde, eu devia ter enfrentado meu pai. Você e a nossa filha eram tudo que eu tinha de mais importante na vida, mas... Mesmo assim, menos não fala assim, meu amor, eu já te perdoei, há muito. Luciene falava com dificuldade, sentindo a vida fugir-lhe, mas conseguia colocar todo o seu imenso amor na entonação da voz, no olhar, nos gestos, no contato de suas mãos com as de Marcel. Sabia que estava à morte e achava que finalmente tinha o direito de desfrutar esse amor com intensidade, nem que fosse apenas por alguns minutos. Mas observando a sua angústia, procurou aliviar-lhe o sentimento de culpa. Menos fui eu que decidi fugir. Sem você, só com a flor. Não quis destruir a tua vida, teu futuro. A culpa foi minha. Eu devia ter acreditado mais. Menos e a flor, eu soube que ela. Menos ela, a nossa filhinha morreu, de uma febre ruim, logo que chegamos a Paris. Marcel afundou o rosto no colo de Luciene. Seu corpo estremecia com o pranto. Aos poucos conseguiu acalmar-se um pouco. Menos eu destruí a minha vida e a tua. E também da nossa filhinha, nosso encanto, nosso mundo. Eu devia ter enfrentado meu pai, ou então fugido com vocês. Teria conseguido salvá-la. Eu fui um covarde. Covarde. Juliana ficou olhando longamente para ele, as lágrimas descendo quentes, molhando o travesseiro. Menos e eu, para me vingar. Ou talvez para te esquecer. Transformei-me numa prostituta. A custo Luciene conseguiu virar o corpo, apanhando um pequeno estojo sobre a mesinha de cabeceira. Abriu, retirando um anel. Menos lembra. Apanhando o anel, o conde fechou-o nas mãos, num gesto de imensa ternura. Em seguida encostou-o no peito, sobre o coração. Menos como poderia esquecer. Menos você o colocou no meu dedo, e disse, este anel vai representar a nossa união. É um círculo de ouro em torno de nós dois, unindo nossas vidas, nossos corações. Marcel enterrou novamente o rosto no colo de Luciene, soluçando. Depois de instantes levantou a cabeça e, segurando-lhe as mãos com uma das suas, com a outra lhe alisava os cabelos, o rosto, falando com intensa emoção. Menos eu quero que você viva, querida. Não se vá. Vamos refazer nossas vidas, mesmo depois de velhos. Menos é tarde, meu amor. Menos respondeu com voz entrecortada e respirando com dificuldade. Menos nós dois erramos muito. Muito. Mas um dia, daqui a séculos, talvez, nós vamos nos encontrar. Segurando suas mãos com desespero, Marcel perguntou com voz angustiada. Menos quando, onde? Os olhar de Luciene perdia rapidamente o brilho e as mãos já não tinham forças para apertar as do seu amor. Menos não sei quando, nem onde. Menos murmurou. Menos mas eu prometo, vou estar à tua espera.
Marcel levantou o rosto molhado de lágrimas e os reflexos de uma nova luz iluminaram-lhe o olhar. Menos e eu vou te procurar, querida. Não importa o tempo nem a distância. Eu vou te encontrar, e então vamos ficar juntos. Nós dois. Menos e nossa filhinha menos, completou Luciene, quase sem voz. E fazendo um soberano esforço, disse num sopro. Menos um dia, nós três, juntos. Os dois tinham as mãos entrelaçadas e Luciene sentiu uma lágrima caindo no dorso da sua. Capítulo 25. Em sua cama, Juliana fazia um enorme esforço para sair daquele estado. Aos poucos foi conseguindo retornar, movendo lentamente as mãos, o corpo. Com muito custo sentou-se na beira da cama. Sentia ainda, com toda a nitidez, a lágrima de Marcel no dorso de sua mão. Menos, meu Deus, menos, pensou em voz alta. Menos, que experiência terrível. Acho que isso foi outra regressão. Levantou-se e foi até a cozinha tomar água. Menos, eu preciso contar isto ao André. Também preciso falar sobre a gravidez, a violência que sofri. Fechando os olhos, respirou fundo algumas vezes, procurando acalmar-se. Estava difícil conviver com as cenas que revivera durante aquele transe, aquele retorno ao passado, vívido, cruel, mas também de certa forma confortador, já que agora ela e seu amor haviam conseguido reencontrar-se. Mas algo dentro dela sinalizava ameaças. Sem sentir, perguntou a si mesma em voz alta. Menos e os outros personagens, além da flor? Será que existem outros? Serão bons, ou maléficos? Voltou ao quarto, deitando-se de novo, pensando em como iria contar tudo ao André. Menos, será que ele vai entender? Perguntou a si mesma. A campainha tocou e pareceu-lhe perceber em seu toque um timbre de ameaça. Vestiu-se rapidamente e foi abrir a porta. Era André. Surpreendida e também preocupada sem saber exatamente por quê, exclamou. Menos, André, que surpresa! Estava justamente pensando em você. Um beijo leve e os dois estavam na sala. Observando Juliana, André percebeu-a um pouco estranha. À sua mente voltaram as palavras de Riquinho. Menos, sabe, colega, eu me amarrei naquele sinalzinho que ela tem bem pertinho do bico do seio. Não sabe como aquela marcazinha me excita. Menos, eu preciso falar com você, Juliana. A jovem não observou o tom seco, preocupada que estava em organizar as próprias ideias, a maneira como lhe contaria. Menos, eu também, amor. Menos respondeu, menos, estou precisando falar com você. Vamos para o meu quarto. No quarto, Juliana acomodou-se sobre a cama, ao passo que André encostou-se à cômoda, que estava com a gaveta entreaberta. A mesma onde ela colocara o teste de gravidez que não quisera fazer, e cuja ponta aparecia pela abertura. Menos, lembra aquela conversa que tivemos sobre confiarmos um no outro? Menos, começou André. Menos, claro que me lembro. E isso tem me incomodado muito. Menos, respondeu Juliana, vendo aí uma deixa para começar a sua narrativa. André levou um susto, pensando que ela se referia a algum romance ocorrido entre ela e Rico. Quase sem voz, perguntou. Menos incomodado? Menos, André, aconteceu uma coisa que eu não te contei. Sentindo como se o chão lhe fugisse debaixo dos pés, André apoiou-se na cômoda e, pelo vão da gaveta, viu o teste de gravidez. Em seus ouvidos soou de novo a asquerosa voz de Riquinho, ao dizer, se preocupe, não, André. Se você não quiser a criança, eu assumo, tá? Transtornado, abriu a gaveta e apanhou o teste, mostrando-o a Juliana. Menos, então, é verdade? Menos, perguntou num gemido. Menos, você está mesmo grávida? Daquele marginal. Juliana não conseguia entender a reação de André, cujos olhos refletiam desespero e ódio. Menos, eu ia te contar, amor. Horrorizado com o que supunha disfarçatez de sua noiva, respondeu num verdadeiro rosnado. Menos, não precisa. Já sei de tudo. Seu desespero era profundo, acreditando ter descoberto a verdade. Uma verdade que destruía seu amor, seus sonhos, sua vida. Olhou para Juliana como quem vê o seu céu transformar-se no inferno.
Abriu a boca para dizer algo, mas a voz era só um ronco. Dirigiu-se para a porta, completamente transtornado, querendo fugir dali o mais depressa possível. Juliana estava estática, sem entender-lhe a atitude. A seus olhos desenhava-se um André que ela não conhecia, um homem tão machista que a crucificava pelo fato de ter sido vítima de uma violência tão cruel e selvagem. Sem conhecer a verdade, via seus castelos desabarem todos de uma só vez. Muda de aflição, o corpo foi caindo vagarosamente sobre a cama, como se estivesse morrendo. Seu desespero era silenciosamente cruel. Capítulo 26. Uma semana mais tarde, depois de terminar uma peça de argila em que vinha trabalhando, Thelma preparava uma xícara de chá quando Juliana entrou. Oi, filha. Abraçou-a, perguntando. Como é que você está? Apesar da expressão de tristeza, Juliana mostrava na fisionomia a determinação de continuar caminhando, e da melhor forma possível. Estou bem, mamãe. Thelma examinou-lhe o rosto, fazendo um gesto de aprovação. Chegou bem na hora do chá. Quer uma xícara? Quero sim. Enquanto preparava o chá, perguntou. Você está bem ou está obrigando a si mesma a estar bem? Juliana sorriu. É só uma questão de bom senso, mamãe. E isso foi você mesma quem me ensinou, a cabeça deve ouvir o coração. E o coração usar de bom senso, completou a mãe. Pois é o que estou tentando fazer. Relanceando o olhar pela própria barriga, continuou, eu tenho pensado muito. E resolvi levar esta gravidez numa boa. Pelo olhar de Thelma passou um reflexo de contentamento, enquanto a filha prosseguia. Sabe, mãe, as pessoas usam muitos chavões, o milagre da vida, e muitos outros, mas não dimensionam esse milagre. Apanhou uma das peças de argila de sua mãe, uma pequena estatueta e, levantando o rosto com olhar sonhador, foi falando, como para si mesma. Sem que os pais saibam. Ali, no silêncio intocado, as duas células de vida se unem e começam a formar uma nova vida. E naquele embrião tão pequeno que o olho não vê, está o esquema completo de uma nova pessoa. Perfeito, em todos os detalhes. Levantou-se, caminhando um pouco, como se precisasse de espaço para sentir toda a grandeza do que dizia. Passou os dedos suavemente pela superfície da estatueta, comentando, eu vi um documentário incrível sobre embriologia. Seu olhar entristeceu ao lembrar quem lhe mostrara o documentário, mas reagiu, dizendo com ternura, o coraçãozinho começa a bater com apenas 3 semanas de gravidez. Os pezinhos e as mãozinhas vão ficando prontos e aquela coisinha, bem pequenininha, leva o dedinho à boca. E fica chupando o dedinho, como a se consolar. Ou fazer companhia a si mesma. Olhando a mãe com intensidade, exclamou. Esse comecinho de gente não é só um punhado de tecidos, ele já tem sentimentos, emoções. É uma vida, um mistério cósmico, que a gente não tem o direito de destruir. Fez pequena pausa e concluiu. Não importa como tenha sido feito. Thelma, que estivera silenciosa durante a fala da filha, sorriu com ar de aprovação. Isso, filha. Você está certa, certíssima. Com ar de ternura, Juliana continuou, eu vou amar o meu bebê. Vou amá-lo muito. Vou cantar para ele, para que se acalme, para que não sofra por ter sido feito como foi. Eu vou ensiná-lo a ver também o lado luminoso da vida, para que essa luz possa apagar qualquer sombra hereditária. Thelma estava emocionada. Conhecia muito bem a filha, mas, mesmo assim, surpreendia-se com a grandeza que ela demonstrava ao vencer a própria dor, o desespero, a solidão, abrindo mão de seu possível direito de curtir a situação de vítima, e tudo isto, para preservar de qualquer condição psicológica negativa aquela vida que sentia crescendo em seu seio. E, além de preservá-la, ainda programava-se para passar-lhe o melhor do seu amor e carinho, de tranquilidade e alegria, necessários a um desenvolvimento harmonioso e saudável. Era preciso realmente muito controle sobre si mesma, muita força de vontade e, sobretudo, muito amor, para levar a cabo tal empreitada.
Thelma queria demonstrar-lhe sua admiração, mas não encontrou palavras. Com os olhos marejados de lágrimas foi abraçar a filha, exclamando: Menos você sabe que pode contar comigo, sempre, filha. Não sabe? Menos sei, mãe. Eu sei disso, e isso me dá muita força, sabia? Capítulo 27. Meses mais tarde, Geni e Rico estavam se preparando para a viagem à Bolívia. Menos tu doida pra ver isso aqui pelas costas, desabafou Geni, correndo os olhos pelo apartamento. Menos não aguento mais esse lixo. Fazendo um jeito de conquistador, Riquinho respondeu: Menos deixa estar, boneca. Quando a gente voltar da Bolívia, o papai aqui vai te botar num apartamento bem maneiro, num desses aparte hotéis de luxo. Dando de ombros, a garota retrucou: Menos só quero é ver. Mesmo gostando dela, lá à sua maneira, Riquinho não perdia a oportunidade de lhe pisar nos calos, e, sabendo o quanto aquele assunto a incomodava, comentou: Menos até lá, meu filho já nasceu. Espiando-a com o canto do olho, concluiu: Menos outro dia eu vi a mãe. A barriga já está por acolá. Geni não aguentou a provocação e gritou furiosa: Menos quer dizer que você anda espionando aquela égua. Com um jeito maldoso, sabendo o quanto iria enfurecê-la, Rico respondeu: Menos que a boneca. Tenho que pastorar o que é meu. Foi demais. Isso realmente merecia briga. Botando as mãos na cintura com ar de desafio, Geni mandou um petardo capaz de desmontá-lo. Menos tá bom. Tá muito bom, seu Rico. Pois chame ela pra viajar com você, porque eu tô fora. E, botando mais ênfase, concluiu: Menos vai com ela. Aproveita a barrigona. Aí é que não vai mesmo despertar suspeita. Eu vou é procurar outro rumo pra vida. Percebendo que fora longe demais, Riquinho mudou a expressão, ensaiou aquela pose de galã de favela que ela tanto gostava e foi se aproximando, vendendo sensualidade. Menos qual é boneca? Tá me estranhando, é? Eu lá sou homem de andar atrás de rabo de saia. Um pouco mais mansa, mas ainda de mau humor, Geni perguntou: E ela é o quê? Chegando-se mais, Riquinho tentou dar à voz um toque carinhoso, meio dengoso. Menos sua boba, não tô interessado nela. É só na criança. Desconfiada, Geni levantou a cabeça, num gesto de desafio. Menos que é que tu quer com a criança? Rico sentiu que já tinha ganhado a batalha. Agarrou-a, afagando-lhe os seios. Menos o Rico aqui, minha lora, não dá ponto sem nó. Largando a moça foi até a janela. Ficou olhando para fora, matutando. Em seguida, voltando-se para Geni, comentou: Menos aquele menino ainda vai me render uma boa grana. Tu vai ver. Vendo que ainda estava desconfiada, agarrou-a novamente, beijando-a com violência. Em seguida apanhou a bagagem, exclamando: Menos vamos embora, que o avião não espera. Minutos depois, os dois saíam do apartamento, à procura de um táxi que os levaria ao aeroporto. Capítulo 28. Dias mais tarde, Geni e Rico estavam a bordo de um avião de passageiros, procedente da Bolívia e com destino a S. Paulo. Com eles viajava outro comparsa, o Digão. Trazia um grande carregamento de cocaína para uma poderosa organização com ramificações em quase todos os continentes. O chefão havia confiado esse trabalho a eles por se tratar de caras novas por aquelas bandas. Geni ostentava uma grande barriga de fim de gravidez, contendo vários quilos da droga, e levava um bonito baby bag, com o mesmo conteúdo e com o ar mais maternal do mundo. Vez por outra gemia, dando demonstrações de dor. Rico levava uma grande máquina fotográfica a tiracolo e parecia o mais cuidadoso e carinhoso dos maridos e futuros pais. Não tiveram qualquer problema no embarque, mas sabiam que o perigo estaria no aeroporto de São Paulo. Por isso tinham elaborado um plano para sequestrar o avião. Mas, para confundir a polícia ou evitar perseguições mais acirradas no primeiro momento, entenderam de aparentar outro motivo para o sequestro. Também Digão trazia vários quilos muito bem escondidos na bagagem de mão. Riquinho consultou o relógio mais uma vez, olhando para Digão, atento, no outro lado do corredor.
Os três estavam sentados na primeira fila, próxima à cabine de comando. Menos tá na hora do show, menos cochichou no ouvido da Geni. Esta começou a gemer alto. Menos que foi, meu bem? Menos perguntou Rico em voz alta. Geni, fazendo ar de grande sofrimento, disse com dificuldade, menos as dores. Estão cada vez mais fortes. Digão, fazendo-se um mero desconhecido solidário, espichou o pescoço, perguntando, alto. Menos ela está em trabalho de parto, é. Menos é sim, menos respondeu Rico, com ar aflito. Menos e o pior é que o médico disse que ela pode ter complicações. Ela precisa de um hospital. Digão chamou uma aeromoça e Rico explicou, com ares de extrema preocupação e nervosismo. Menos ela está com muitas dores. Acho que o neném já vai nascer. Ela precisa de um hospital urgente. Diga ao comandante para descer no aeroporto mais próximo. Menos não se preocupe, senhor, menos respondeu a comissária. Menos nós somos treinadas para fazer parto a bordo, em caso de necessidade. Riquinho fez-se de exasperado. Levantou-se, furioso, gritando. Menos minha mulher teve uma gravidez de risco e o parto não vai ser fácil, entendeu? O caso dela é muito grave. Eu exijo que o avião desça no aeroporto mais próximo. Dirigindo-se a Geni, todo atencioso, falou carinhoso, menos não se preocupe, meu bem. Eu vou falar com o comandante. Tenho certeza de que ele vai me atender. Demonstrando solidariedade, Digão exclamou, menos eu vou com o senhor, se não se importa. Menos claro que não, eu lhe agradeço a força. Menos ora, não há de quê. Será um prazer poder ajudá-los. O comandante tinha acabado de falar com a torre de Campo Grande quando os dois marginais entraram na cabine. Percebendo que poderia tratar-se de um sequestro, deixou aberto o canal de rádio. Digão ficou vigiando a porta e Rico, retirando uma arma de dentro da falsa máquina fotográfica, mirou a cabeça do copiloto, dizendo ao comandante, menos se tentar passar qualquer aviso pelo rádio eu mato o seu colega, aqui. Menos está bem, menos respondeu o comandante, procurando controlar o próprio nervosismo. Menos bom menino, menos zombou Rico. Menos agora me obedeça, sem nem piscar. Acompanhando a palavra com o gesto, ordenou, menos comece a descer. Nós vamos pousar em outro ninho. Menos este avião não pode pousar em qualquer pista. Menos pois vai ter que poder. Encostando a arma com força na cabeça do copiloto, ordenou. Menos descendo, comandante, descendo. Não me custa nada apagar o colega, aqui. Eu sei que você é capaz de pousar o avião sozinho. Menos está bem, fique calmo, eu vou obedecer, não quero ver ninguém ferido. Menos é assim que se fala. Bom menino, menos zombou Rico, menos vamos descer aonde? Menos Três Lagoas. Menos Três Lagoas? Aquela pista não dá nem para Urubu. Menos pois vai ter que dar. E eu já avisei, não tente nenhuma gracinha, que tem muita gente para morrer aqui. Menos fique calmo. Já disse que não vou botar a vida dessa gente em perigo. Mas pousar em Três Lagoas é uma loucura. Não dá para ser em outro lugar. Menos é melhor calar a boca, antes que eu fique nervoso. E olha que já estou ficando. Aí meu dedo fica pesado no gatilho e... Menos está bem, está bem. Menos interrompeu o comandante, menos eu vou tentar pousar em Três Lagoas. Menos muito bem, garotão. Agora ligue o rádio e chame o aeroporto de Três Lagoas. Diga que está com uma mulher em trabalho de parto. É um caso complicado e ela corre risco de vida se não for socorrida logo. Peça que chamem uma ambulância. Agarrando o comandante pela gola com força e apontando a arma para o seu rosto, disse agressivo. Menos e se ouvir qualquer palavra suspeita eu mato o coleguinha ali. E assim que o avião pousar eu mato você. Deu para entender? Menos eu entendi. Mas por favor, fique calmo. Não machuque ninguém. Menos se fizer tudo bem direitinho, ninguém vai se machucar. Depois de o comandante ter falado com o aeroporto de Três Lagoas, Riquinho ordenou-lhe comunicar o fato aos comissários pelo interfone,
evitando que suspeitassem do que estava acontecendo, e, fazendo sinal para Digão, concluiu: menos o colega aqui vai ficar tomando conta, porque eu vou cuidar dos passageiros. Mas, olhe que ele é bem mais nervoso que eu. Foi saindo e dizendo: menos Digão, se notar qualquer coisa suspeita, tu queima o copiloto. Riquinho passou a arma para Digão e voltou à cabine de passageiros, dizendo em voz alta a Geni: menos vamos pousar em Três Lagoas, querida. Fique calma, que vai dar tudo certo. Geni fingia estar com dores periódicas, conseguindo enganar a todos e, por seu lado, Rico dava uma de marido amoroso e preocupado. O avião pousou com dificuldade, parando na cabeceira da pista. Um helicóptero preparava-se para pousar perto dele, a fim de apanhar os traficantes e sua muamba. Ao mesmo tempo, várias viaturas de polícia seguiam velozmente pela pista, na direção do avião. Riquinho e Geni, ainda fazendo-se passar pelo que não eram, apanharam as bagagens de mão, com a cocaína, começando a descer do avião, enquanto Digão cuidava dos tripulantes. As viaturas já estavam perto e do helicóptero começaram a atirar nelas. A polícia abriu fogo e Riquinho, que ia à frente, correu, mas não conseguiu embarcar porque o helicóptero teve de afastar-se rapidamente para fugir aos tiros da polícia. Rico conseguiu escapar para o matagal, abandonando a mala que levava, e Geni, ao ver a confusão, voltou para dentro do avião. Os policiais já tinham cercado o aparelho quando ela reapareceu na porta, segurando uma mulher e apontando uma arma para a cabeça dela. Atrás, Digão trazia o comandante, também como refém. Menos é melhor vocês se entregarem, menos, gritou o tenente que comandava a operação. Menos nós damos garantias. Menos vá pro inferno com suas garantias, menos, gritou Geni. Menos eu quero é vocês longe daqui. Vão saindo, senão estouro os miolos dela. Alguns policiais aproximavam-se por baixo do avião. O tenente, querendo ganhar tempo, disse a Geni: menos você não vai ganhar nada com isso, moça. É melhor se entregarem. Apertando o cano da arma contra a cabeça da refém, Geni ordenou: menos pra trás vocês todos, senão eu atiro. Menos está bem, menos, respondeu o tenente. Menos nós vamos nos afastar. Mas fique calma. Menos nós queremos uma viatura com armas pesadas e tanque cheio, gritou Digão. Menos não acha que é pedir demais? Menos, perguntou o tenente. Geni estava nervosa. Tinha saído tudo errado. Deu um safanão na refém, que gritou. Um policial que tinha se aproximado por baixo do avião atirou, atingindo a sequestradora na cabeça. Digão, ao vê-la cair, jogou fora a arma e levantou as mãos, gritando a plenos pulmões: menos eu me rendo, não atirem. Capítulo 29. André estava na produtora tentando trabalhar, mas sem conseguir concentrar-se. Levantou-se mais uma vez, caminhou de um lado a outro, lavou o rosto e, como se fosse levado por uma força irresistível, foi até a gaveta onde havia guardado o retrato de Juliana. Abriu, quase com medo. Tirou a foto e ficou olhando, cheio de mágoa. Por que você fez isso comigo, Juliana? Por quê? Eu confiava em você. Devolveu a foto à gaveta, murmurando: menos você destruiu minha vida. André sentia como se a ausência de Juliana o tivesse esvaziado. Ela fazia parte de sua vida, aliás, sempre fizera, mesmo antes de conhecê-la. Era seu o olhar que procurava quando distraído caminhava pelas ruas da cidade. Jamais conseguiria esquecê-la. Às vezes algo lhe dizia que nada havia acabado e que eles ainda voltariam a caminhar juntos, mas a razão estava dizendo ser ela uma criatura perversa, falsa e além de tudo cínica, pelo ar inocente com que confirmara estar grávida do marginal. Era isto que mais o machucava. Se ela ao menos tivesse chorado, contado uma história qualquer mesmo que não fosse verdadeira, se tivesse pedido perdão. Mesmo que nunca voltassem a ficar juntos, pelo menos poderia guardar dela uma lembrança mais amena, menos infeliz. Fechou finalmente a gaveta e, sem ânimo para trabalhar, apanhou o jornal, sentou-se no sofá e começou a folheá-lo sem interesse. De repente, deu um pulo.
O retrato de Riquinho olhava para ele, ao lado da manchete: polícia apreende carregamento de cocaína. Leu sofregamente: 3 traficantes sequestraram o avião procedente de Santa Cruz de la Sierra, com destino a S. Paulo, obrigando o comandante a pousar em Três Lagoas, onde um helicóptero já os esperava. A polícia, no entanto, chegou junto e, numa operação cinematográfica, prendeu um dos traficantes, conhecido como Digão. O outro, Riquinho, conseguiu fugir e sua companheira, Geni Matos, foi morta por um policial, quando ameaçava atirar numa refém. A polícia espera prender Riquinho nas próximas horas. Levantou-se de um pulo, saboreando o prazer que teria ao jogar na cara de Juliana as qualidades do homem que escolhera. Menos é esse o pai do teu filho, não é, Juliana? Menos ia ensaiando em voz alta enquanto apanhava as chaves do carro, concluindo: menos essa notícia eu quero te dar pessoalmente. O teu amante, sequestrador e traficante, procurado pela polícia. Foi esse o homem pelo qual você me trocou. Capítulo 30. Em seu quarto, Juliana ajeitava as roupinhas do bebê. Apanhou uma peça encostando-a no rosto, num gesto de carinho. A barriga grande indicava que a gestação ia bem avançada. Olhou o retrato de André, apanhou-o, segurando sobre o peito. O olhar distante indicava que as lembranças afluíam com sabor de amor e amargura e lágrimas de saudade e mágoa rolaram-lhe pelo rosto. Juliana amava-o com toda a alma. Sabia que eram mais do que meros apaixonados. Eram 2 seres que se buscavam nos caminhos seculares de encontros e desencontros, com promessas de um final feliz. Mas, para quando? Teriam ainda de cruzar outros séculos antes de poderem finalmente encontrar-se, sem novas separações. Sentindo que precisava desgrudar-se daqueles pensamentos sombrios, fechou os olhos e respirou fundo, procurando relaxar, buscando o equilíbrio dos ritmos internos. Entendia que um estado de harmonia interior era importante para o seu bebê. Foi quando ouviu novamente aquela voz dentro do próprio pensamento, dizendo: menos nunca se dê ao luxo de curtir mágoas nem tristezas. Apegue-se sempre à esperança. O ser humano é frágil. E é a esperança que lhe dá motivação para não morrer na praia depois de cada naufrágio. É ela que dá novas energias e alento para recomeçar. Que palavras belas! Quem seria essa voz com timbres de amizade, que lhe falava de forma tão profunda, tão verdadeira? O toque da campainha arrancou-a bruscamente de suas cogitações. Levantou-se e foi abrir a porta. Diante dela André, olhando-a mudo com expressão acusadora que logo se foi transformando noutra que refletia uma imensa e dolorosa saudade. Menos André, menos, murmurou, quase sem voz. Ficaram-se olhando por instantes. Juliana, profundamente magoada, mas com uma saudade maior ainda que a mágoa, mal conseguiu murmurar. Menos entra. André entrou. Sua vida fora um inferno de tormentos desde a separação. A saudade pungente, dominadora, implacável. Para si mesmo dera a desculpa de que iria jogar na cara dela a notícia sobre Riquinho, mas no fundo, o que desejava mesmo era voltar a vê-la, voltar para ela. Apesar de tudo, automaticamente dirigiram-se ao cenário do rompimento, o quarto de Juliana. Esta largou o corpo na cama e André ficou em pé, encostado à cômoda, como da última vez que ali estivera. Tudo voltou à sua memória com terrível nitidez. A pergunta que lhe fizera: então, é verdade, você está mesmo grávida daquele marginal? E o que entendia ser o cinismo da resposta dela: eu ia te contar, amor. A raiva subiu novamente do coração, toldando-lhe o bom senso. Olhando-lhe a barriga com ar de nojo, atirou o jornal sobre a cama, num gesto de desprezo. Menos está aí, trouxe para você ver. Juliana, sem entender o que acontecia, olhou automaticamente o jornal e viu o retrato de Riquinho. Menos, meu Deus, é o bandido que me violentou. André repetiu de forma automática, sem ainda assimilar completamente o que aquela palavra significava: menos violentou. Juliana olhava o jornal sem perceber o que se passava com o ex-noivo. Menos é ele mesmo, menos disse. Menos tenho certeza. Como um raio a verdade caiu sobre André,
fazendo-o estremecer desde as entranhas. Que terrível engano! Como pudera duvidar dela, crucificá-la, como fizera? Ali estava ela, inocente, arrostando o mundo com aquela gravidez de vítima, na coragem e dignidade de um coração extremamente bem formado. E ele que lhe fora algoz, que se preocupara tanto em pedir-lhe confiança, companheirismo, mas que a enxotara a primeira suspeita. Tal constatação pesou demais e André foi se deixando cair ao chão, dobrando-se sobre si mesmo. Sem coragem de olhar para ela, só conseguia repetir: menos meu Deus, o que fiz? O que eu fiz? Juliana não entendia a reação do ex-noivo, mas seu coração parecia querer saltar do peito de tanta emoção, com gosto de esperança. Menos do que você está falando? Perguntou. Com a cabeça em fogo, André repetia: menos meu Deus, o que fiz? Que foi que eu fiz? Eu nunca vou conseguir me perdoar. Juliana levantou-se, puxou uma cadeira e foi sentar-se perto dele. Pôs a mão sob seu queixo, erguendo-lhe a cabeça com carinho, enquanto dizia com infinito amor: menos olha para mim, André. Aos poucos ousou olhar para ela. Viu seus olhos molhados de lágrimas, a barriga crescida. Imaginou todo o sofrimento por que devia ter passado. Sentiu como se algo quebrasse dentro de si, transbordando em choro incontrolável. Juliana acolheu-lhe a cabeça em seu colo, afagando-a. Em meio ao pranto André pedia, com voz entrecortada: perdoa, Juliana. Perdoa, perdoa. Eu não sabia, juro. A jovem continuava não entendendo. Menos que é que você não sabia, André. Finalmente conseguiu acalmar-se o suficiente para falar. Menos eu não sabia que você tinha sido violentada. Aquele miserável me disse que... Falou no sinal que você tem no seio, falou da gravidez. Eu pensei que você e ele. Juliana levantou-se, afastando-se dele. Não entendia como pudera acreditar em semelhante coisa. Olhou para ele com mágoa, perguntando: menos como é que você pôde pensar uma coisa dessas a meu respeito? Como pôde? A mágoa foi se transformando em revolta. Gritou exaltada: menos não foi você mesmo quem me pediu confiança. Raramente Juliana perdia a serenidade, mas naquele momento sentiu que precisava fazer uma violência para descarregar o excesso de emoções que vinha abafando há meses. Agarrou o vaso com flores e atirou-o com força no chão, concluindo: menos. E cadê a tua? O gesto violento acalmou-a um pouco. André estava arrasado, permanecendo em silêncio. Juliana continuou falando com revolta e lágrimas na voz: menos você tem a mais remota ideia do que eu tenho sofrido. Pode imaginar sequer o que é ser violentada por um bandido asqueroso e, depois, ser abandonada pela pessoa que mais ama e confia. André ouvia de olhos baixos, sem coragem de olhar para ela. Menos não, André, você não pode imaginar. Depois de longo silêncio, finalmente André conseguiu balbuciar: menos porque não me contou. No fundo da alma Juliana já o havia perdoado e agora a esperança de felicidade desabrochava vigorosamente em seu interior, mas precisava descarregar os restos de mágoa que ainda alojava. Menos porque não contei. Porque a idiota, aqui, queria preservar o seu amor de toda aquela sujeira. Desesperado, pediu: menos tem dó de mim, Juliana. Por favor, me perdoa. Ficou penalizada. Suavizando mais a voz, perguntou: menos como você soube? Menos foi aquele miserável. Deu a entender que vocês dois tinham um caso. Referiu-se ao sinalzinho que você tem no seio. E falou também sobre a gravidez, dizendo que o filho era dele. Juliana estava calada, sem voz, não conseguindo entender tanta maldade. Depois de pequena pausa, André concluiu: menos aí você me confirmou que estava grávida. De um marginal. André levantou-se, mas ficou no mesmo lugar sem coragem de aproximar-se. Estendendo as mãos em gesto de súplica, falou: menos eu nunca podia imaginar que foi assim. Por violência. Perdoa-me. Eu sei que devia ter confiado em você. Eu sei. Perdoa-me. Deu um passo para aproximar-se dela, mas pisou em algo. Instintivamente abaixou-se e apanhou.
Era o aparelho de escuta que Geni havia colocado no vaso que Juliana quebrara. Menos que é isso? Menos perguntou. Menos parece um aparelho de escuta. Um microfone. Menos microfone? Estranho. Estava dentro do vaso. André sentiu um calafrio. Começava a entender a trama. Menos foi aquele miserável. E foi assim que ele soube da tua gravidez. E eu caí feito um pato. Os dois estavam boquiabertos, sem saber o que dizer. De forma automática André juntou os cacos do vaso que estavam no chão e foi jogar no lixo. Era uma forma de esfriar um pouco a cabeça. Juliana acompanhou-o até a sala e ficou esperando que voltasse. Em seu coração vibrava uma nova música chamada Felicidade. Sentia que havia luzes acenado além das curvas do caminho, embora essas curvas ainda pudessem trazer surpresas sombrias. Ao voltar, André foi dizendo: Menos lembra da Geni, aquela garota que trabalhou comigo na produtora. Menos claro que me lembro. É uma pessoa má, perigosa. Menos muito mais do que você possa supor. Eu acho que foi ela quem planejou tudo isso. Menos mas, como? Por quê? Menos ela é comparsa desse tal de riquinho. Ou melhor, era, porque morreu durante esse sequestro de que fala o jornal. Eu penso que tudo o que aconteceu com você foi vingança dela. Acho que a Geni sonhava em se casar comigo e, sem dúvida, na cabeça dela, você foi a culpada por não ter dado certo. Menos que horror! Menos exclamou Juliana, sem conseguir entender como alguém pode chegar a ser tão mau. Depois de pensar por instantes, rememorando os acontecimentos, exclamou: Menos essa mulher é uma louca. Louca perigosa. Menos era menos consertou André. Menos ela está morta. Juliana ficou em silêncio analisando os próprios sentimentos. Depois de instantes, comentou: Menos foi uma trama realmente muito bem urdida. Que Deus se apiede dela. André aproximou-se e segurou-lhe as mãos, perguntando: Menos será que você pode me perdoar? Juliana soltou-se e foi colocar uma música para tocar, a mesma que dançaram na noite do seu noivado. Aproximou-se dele sorrindo, com os olhos mais azuis que nunca, embora marejados de lágrimas, dizendo: Menos talvez a barriga atrapalhe, mas eu quero dançar de novo essa música com você. Dançaram de rosto colado, sentindo o quanto era grande e profundo o seu amor. André esforçava-se para não pensar que ali, na barriga da sua amada estava o filho do marginal. Se ela aceitara essa gravidez, quem seria ele para dizer qualquer coisa? Mas estava difícil. Ao fim da música, sentados no sofá, abraçadinhos, comentou: Menos você foi muito corajosa por ter mantido essa gravidez. Menos é verdade, mas custei muito a aceitar essa ideia. Depois, fui começando a me sentir mãe dessa criança e, nos meus longos dias de solidão, cheguei a entender que tudo deve ter uma razão de ser, embora nem sempre a gente compreenda. O sofrimento amadurece as pessoas. André ficou pensativo, sentindo-se culpado pelo abandono que ela sofrera. Por fim perguntou: Menos e o trabalho? Menos pedi demissão. Quero estar muito tempo com minha filha. Menos quer dizer que é uma menina. Menos é sim, e vai chamar-se Thelma, como a minha mãe. Menos é um bonito nome. Menos comentou André, sem saber o que dizer. Menos sabe amor, a mamãe tem me dado a maior força. Ela quer que eu volte a estudar medicina. Menos é uma excelente ideia. Havia algo que André queria perguntar, mas estava sem coragem. Finalmente, decidiu-se. Menos e quanto ao nosso casamento? Você ainda quer se casar comigo? Juliana olhou longamente para ele, procurando sentir-lhe o íntimo. Por fim, respondeu: Menos acho melhor esperarmos um pouco. As coisas mudaram muito e nós temos que nos reacostumar. Menos mas podemos reatar o noivado. Não podemos. Juliana sorriu. Como amava aquele cidadão. Menos acho que é só colocarmos as alianças. Menos disse. Menos ou você quer me pedir novamente em casamento? Menos como você quiser, querida. Quer casar comigo? Menos com barriga e tudo. Menos claro, amor, com barriga e tudo. Capítulo 31.
Um mês mais tarde Thelminha nasceu de parto normal, saudável e linda, assessorada por Thelma que ficou no hospital acompanhando a filha e toda encantada com a netinha. A alta também chegou rápida e André foi buscar Juliana e a menina em companhia de Anabel. Já no apartamento, o bebê confortavelmente colocado no berço, Juliana comentou: "Menos estou doida por um banho." Anabel, que tudo fizera para a amiga interromper aquela gravidez, estava agora encantada, curtindo muito a condição de tia. "Menos pode ir que eu cuido da Thelminha", Menos ofereceu. Depois que Juliana saiu do quarto, André aproximou-se do berço para dar uma olhada na menina. Estava sendo difícil aceitar aquela criança pelo que ela significava e em seu íntimo lutavam duas forças contrárias, a emoção de olhar para a filha de Juliana e o fato de saber que o pai era riquinho. Aproximou a mão, tocando em sua mãozinha, que logo lhe agarrou o dedo segurando com força. Emocionou-se. "Menos", ela segurou meu dedo. Menos exclamou. Compreendendo o que se passava com ele, Anabel comentou sorrindo: "Menos sempre me disseram que os bebês têm um poder mágico de emocionar as pessoas." Eu não acreditava. André ficou sem jeito ao ver que Anabel percebera o que lhe ia ao íntimo, mas nada disse, procurando entender a si mesmo e harmonizar-se com a nova situação. Capítulo 32. Os dias correram celeres para Juliana entre as fraldas, os cuidados dos primeiros dias e os preparativos para o casamento. Acabara de pôr a filha para dormir, quando André chegou com um ramalhete de flores e um pacote com laço cor-de-rosa. "Menos, ó, amor, que surpresa boa. Entra. Menos temos que comemorar o aniversário da Thelminha." Juliana arregalou os olhos, risonha, contente com o interesse que André demonstrava pela menina. Entendia o quanto devia ser difícil para ele aceitá-la, por ser filha de quem era. "Menos aniversário?" Menos perguntou. "Menos 45 dias de vida. É muita coisa." Entre beijos e sorrisos Juliana recebeu o presente, abrindo. Era um lindo vestidinho rosa com enfeites brancos. "Menos, ó, é lindo." "Obrigada, em nome da Thelminha." "Menos passei na igreja." Menos disse André. "Menos está tudo certo para sexta-feira." Abraçando Juliana, falou com emoção. "Menos dentro de 5 dias, vamos ser marido e mulher." Enquanto Juliana ia preparar um suco, André foi até o quarto onde Thelminha dormia. Ficou ali junto ao berço, quieto, olhando-a. Observou sua tez rosada e limpa, as mãozinhas macias com a pele quase transparente de tão fina, os dedinhos longos, bem feitos. Tocou de leve aquela minúscula mãozinha, tão pequena e tão perfeita. A menina espreguiçou-se, fazendo aquele chiadozinho próprio dos bebês. Havia nela algo de especial. Não sabia exatamente o que. Imerso em estranhas impressões, não sabia como trabalhar um novo sentimento que lhe acenava dos inescrutáveis caminhos da alma. Assustou-se ao ouvir os passos de Juliana aproximando-se. Observou como seguia direto para o berço a ver se a filha estava bem. A seus olhos ela estava ainda mais bela, aureolada de uma luminosidade quase divina. Era mãe. Em seguida veio abraçá-lo e permaneceram assim por longo tempo, nutrindo-se com o mais divino dos sentimentos, o amor. A proximidade e o calor dos seus corpos acenderam o desejo sexual. Beijaram-se com volúpia. "Menos agora já pode, não pode?" Menos perguntou André entre um e outro beijo. Juliana fez sim com a cabeça e os dois seguiram abraçados até a cama, onde André deitou-a, beijando-a com paixão. Foi levando a mão pela perna de Juliana, subindo pela coxa, até a nádega. O gesto fê-la lembrar o estupro. Virou a cabeça, abrindo os olhos, e viu em primeiro plano o rádio de cabeceira. Em seus ouvidos ecoou a desagradável música brega que acompanhara todo o desenrolar daquele horrível drama. Levantou-se, angustiada. Estava no próprio cenário em que ocorrera a violência. Afastou-se da cama, olhando-a com horror. Compreendendo o que se passava em seu íntimo, André aproximou-se e segurou-lhe as mãos, dizendo carinhoso: "Menos calma, meu amor. Tudo aquilo já passou." A jovem pôs-se a chorar, dizendo: "Menos, ó, amor, você tem que me dar um tempo.
Acariciando-lhe suavemente o rosto, André perguntou, menos só depois do casamento. Menos não, não é isso. Eu estou precisando me reorganizar. Por dentro e por fora. Mudar este cenário, entende? Menos claro, meu amor, eu compreendo, respondeu André, e, olhando-a nos olhos disse, não se preocupe, você tem todo o tempo que precisar. Eu quero você inteira. Silenciou por instantes, sorriu e perguntou. Menos lembra do que combinamos sobre priorizar o afeto, o companheirismo. Juliana sorriu, aliviada. Menos e não ia lembrar. Saíram do quarto, abraçados. Agora estavam de novo juntos e era só isso que importava. Capítulo 33. No apartamento da Geni, Riquinho quebrava a cabeça, pensando em como iria arranjar dinheiro. Depois de escapar ao cerco da polícia em Três Lagoas, conseguira chegar à Fortaleza roubando aqui, furtando ali, viajando de carona. Estava só e sem dinheiro. Irritado, andava de um lado para outro dizendo palavrões, chutando os móveis e falando consigo mesmo em voz alta. Menos a Geni vacilou. Pensou que mulher não leva bala. Coitada, se ela estivesse aqui, ia dar um jeito de arrumar grana. De repente parou. Outra ideia passou-lhe pela cabeça. Menos o garoto já deve ter nascido. Pegou a garrafa de cachaça sobre a mesinha de cabeceira. Estava vazia. Disse outro palavrão e perguntou a si mesmo, menos onde é que vou arrumar grana? Continuou andando como fera enjaulada, chutando o que encontrava pelo caminho. De repente parou e sorriu com expressão malévola. Acabara de ter uma ideia. Uma ideia que iria tirá-lo do sufoco. Capítulo 34. O casamento foi muito simples, mas lindo e emocionante. Dava para ver que aquele amor era desses que rompem o tempo e não morrem com a distância e nem com os desencontros. Thelminha, no colo da avó, sorria como se entendesse todo o significado do momento. Não houve convidados nem recepção, apenas um bolo com champanhe e muita alegria. Anabel enfeitara o apartamento com profusão de flores e o quarto de Thelminha estava encantador. Todos estavam felizes. André abriu o champanhe e encheu as taças. Depois dos brindes e do bolo, falou. Menos é pena que você vá embora, Anabel. Para mim, você é uma irmã muito querida. Anabel sorriu. Fazia-lhe bem sentir que gostavam dela. A vida lhe fora muito difícil e em muitos momentos amarga, mas conseguira superar e agora, no convívio com Juliana, estava começando a encarar a vida por outros ângulos mais leves. Menos vai ser ótimo para mim, André menos respondeu. Menos linha internacional é outra coisa. Claro que vou ficar com saudades. Muitas. Mas, deixa estar, que eu venho passar as férias com vocês. Menos venha mesmo, amiga, menos disse Juliana, segurando-lhe a mão. Menos eu vou sentir muito a sua falta. Você tem sido mais do que irmã para mim. Para desfazer o clima de seriedade, Anabel respondeu com ar brincalhão, referindo-se a André. Menos imagina, com um gato desses em casa e de quebra uma coisinha linda como a Thelminha. Thelma foi se levantando enquanto dizia, olhando de forma expressiva para Anabel. Menos eu também gosto muito dela. É uma pessoa adorável, tanto, que vou roubá-la. Entendendo o recado, a jovem levantou-se. Menos esqueci de te dizer, Juliana menos falou. Menos eu vou ficar com a Thelma uns dias, até voltar a São Paulo. Vocês dois merecem uma lua de mel a dois. Menos, e olhando intencionalmente para a porta do quarto de Thelminha, corrigiu menos a três. Depois das despedidas as duas saíram, deixando o casal só com seu amor. Abraçando Juliana, André proferiu o clássico, menos enfim. Sós. Puxando o marido pela mão, Juliana levou-o até o quarto. Estava completamente diferente. Móveis novos e a cama também nova, colocada em outro ângulo. Alegremente surpreendido, André beijou-a com paixão e, pegando-a no colo, carregou-a para a cama. Ali não existiam mais fantasmas de qualquer natureza. O amor e o equilíbrio de ambos haviam triunfado. Capítulo 35. A madrugada ia alta.
Riquinho, em frente à porta do apartamento de Juliana, apanhou uma chave do bolso e beijou-a com ar irônico, dizendo a si mesmo: menos valeu Geni. Abriu facilmente a porta, entrando com cuidado. Estava tudo silencioso. Pé ante pé foi até a porta do quarto de Juliana. Olhou o casal dormindo e fez uma careta. Caminhou silenciosamente até o outro quarto, apanhou Thelminha, colocando-a num bebê conforto, fraldas e mamadeiras e saiu. O dia já dava seus primeiros sinais de luz quando Juliana acordou. Olhou com um sorriso para André, adormecido. De repente, sentiu um aperto no coração. Levantou-se, indo até o quarto da filha. O berço estava vazio. Menos cadê minha filha? Menos perguntou num murmúrio, a voz engasgando na garganta. Menos André. Menos conseguiu gritar. Menos André, a Thelminha sumiu. O marido chegou correndo. Menos a Thelminha sumiu, André menos soluçou a jovem mãe desesperada. Menos como, sumiu. Menos sumiu. Não está no berço. Olha. Menos não é possível menos exclamou André. Menos vamos ver a porta. Correram até a porta de saída do apartamento. Estava apenas encostada e o hall vazio e silencioso. Voltaram percorrendo todo o apartamento, inutilmente. A menina tinha desaparecido. Menos roubaram minha filha, André menos repetia Juliana, quase enlouquecida de dor. Menos roubaram a minha filha. Menos eu não sei como pode ser menos dizia André. Menos eu mesmo verifiquei a porta. Estava trancada. Juliana agarrou o marido com força pelos braços, chorando. Menos alguém entrou aqui, André, e levou a minha filha. Mas, por quê? Por quê? Menos não faço a menor ideia. Vamos chamar a polícia. Menos isso. Chama logo. André foi ao telefone e falou com a polícia, explicando o ocorrido. Menos eu tenho que ir até lá, formalizar a queixa menos explicou a Juliana. Menos eu vou com você. Menos não, amor, é melhor você ficar aqui. Se for um sequestro, eles podem telefonar. Juliana estava na maior aflição. Menos está bem, eu fico aqui. Mas vai logo, André. Pede a eles, pelo amor de Deus, para acharem a minha filha. Menos procure se acalmar, querida menos disse André, segurando a mulher pelos ombros. Menos eu vou preparar um calmante para você. Enquanto o marido preparava o calmante, Juliana ajoelhou-se, começando a orar. Menos Santa Maria, Mãezinha do céu, me ajuda, protege minha filhinha. Protege minha filhinha, faz com que ela volte sã e salva para mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. André voltava com o calmante. Menos toma, vai ficar mais calma. E olha, tenha fé, confia. Vai dar tudo certo. A Thelminha vai voltar para nós. Abraçaram-se e André saiu. Juliana ficou andando de um lado para outro, desesperada. Vez por outra erguia as mãos, elevando o rosto e pedia. Menos Santa Maria, Mãezinha do céu, protege minha filhinha. Protege-a, faz com que ela volte sã e salva para mim. Um ruído da chave na fechadura fez Juliana estremecer de susto. A porta abriu-se e Annabel entrou, percebendo logo que algo terrível havia acontecido. Menos o que foi? Menos a Thelminha sumiu. Foi roubada. Annabel estava atônita. Menos roubada? Como? Menos nós acordamos e ela não estava mais no berço. Mostrando a porta da rua, concluiu. Menos e a porta estava aberta. Menos e vocês não têm ideia de quem foi. Menos nenhuma. De repente, Juliana pensou em algo. Menos será que não foi aquele bandido? Menos o que ti. Menos é. O miserável é conhecido como Riquinho. Annabel levou um susto. Menos Riquinho, tem certeza? Menos tenho. O André me disse o nome dele. E estranhando a atitude da amiga, perguntou, menos por quê? Você sabe quem é ele? Menos bem, não sei se é o mesmo. Menos o mesmo quem, Annabel. Se você souber, se você o conhece, vai ser mais fácil encontrar minha filha. Por favor, diga logo. Menos calma Juliana. Vamos com calma. Só assim a gente consegue alguma coisa. Mas diga o que é mais que você sabe sobre ele.
Menos sei quase nada. Ele tinha uma comparsa, a Geni. Menos Geni? Ah, então é o riquinho mesmo. Ah, miserável. Annabel lembrou-se da casa abandonada. Se fosse mesmo riquinho o sequestrador, é possível que tivesse levado a menina para lá. Pensava em como dizer isto a Juliana, quando a mesma ficou mais pálida ainda, exclamando, em terrível desespero. Menos e se ele roubou a menina para ficar com ela? Se ele nunca mais vai devolver minha filha? Menos nem pense nisso, Juliana. Menos tentou acalmá-la. Aquele desgraçado só está querendo dinheiro. Annabel foi até a janela, procurou a direção da casa abandonada, dizendo a si mesma, mas em voz alta. Menos é possível que ele tenha ido para lá. Juliana correu até a janela, perguntando, em terrível aflição, menos ido para lá. Lá onde, Annabel? Menos para uma casa abandonada. Fica depois daquele cajueiral, ali menos explicou, mostrando-lhe o local. Menos me explica isso, pelo amor de Deus. Que casa abandonada é essa? Menos foi minha casa quando eu era criança. Menos tua casa? Menos perguntou Juliana, espantada. Menos não estou entendendo. Menos isso não tem importância, agora. Menos e por que aquele bandido iria para lá? Menos porque nós fomos amigos de infância. Menos como, você e aquele bandido. O riquinho foi meu vizinho. Era meu amigo, foi ele quem matou meu pai. Juliana estava cada vez mais espantada. Menos matou teu pai? Então, ele é um assassino. Ele vai matar a minha filha. Juliana estava descontrolada. Annabel segurou-a com força pelos ombros. Menos não vai, não, Juliana menos disse com firmeza. Menos te acalma, o riquinho não é tão mau assim. Menos não é mau. Um assassino, estuprador. Não é mal, você está ficando louca, Annabel. Menos me escute, Juliana. Não foi assim como você pensa. Meu pai me violentava sexualmente. Eu só tinha 12 anos. O riquinho me amava. Ele pegou meu pai me forçando. Matou ele para me defender, entende? Juliana estava atônita. Menos meu Deus, que coisa terrível. Menos vê amiga. Não fique aflita, eu acho que ele só está querendo dinheiro. Menos você disse que ele pode ter ido para essa casa abandonada. A campainha do telefone interrompeu o que dizia e Juliana correu para atender. Era André. Menos oi, amor, sou eu. Já registrei a queixa e estou aqui esperando para assinar o termo. Liguei só para saber se você está bem. Menos a Annabel está aqui, comigo. Ela acha que foi aquele bandido, o riquinho, quem raptou a Thelminha. Menos é mesmo. Menos exclamou André. Menos só pode ser ele. Com certeza ele tem a chave do apartamento. Menos a Annabel acha que ele pode estar escondido numa casa abandonada que tem aqui perto. Menos casa abandonada? Menos é. Ela o conhece. Foram amigos de infância. Ela morou nessa casa. Menos me deixa falar com ele, Juliana menos pediu Annabel. Juliana passou o telefone para a amiga. Menos André, não leve a polícia lá menos pediu. Menos eu vou falar com ele. Tenho certeza que ele vai me ouvir. Menos está bem, eu vou com a polícia, mas a gente fica de longe. Só para garantir. Menos tudo bem, André. Você sabe qual é a casa? É uma que fica depois desse cajueiral, aqui ao lado do prédio. Assim, a uns 500 metros. Menos eu sei mais ou menos onde é. Mas vá com cuidado, Annabel. Esse cara é perigoso. André desligou o telefone. Sentia-se aflito. Só agora percebia o quanto gostava daquela criança, o quanto amava seu jeitinho, o sorriso, os olhinhos azuis iguais aos da mãe. Fora um idiota não tendo curtido a presença da menina, acompanhado mais intimamente e de coração aberto seus primeiros dias de vida, seu desenvolvimento. Perdera tudo isso por insistir em ver nela a filha de um marginal, esquecendo-se de que, acima de tudo, era filha de Juliana, a mulher que esperara desde sempre. De repente estremeceu. Imaginou Thelminha nas mãos de Rico, ela mais crescida, linda, sendo estuprada pelo pai, da mesma forma como fora a mãe.
Desesperou-se. Correu a falar com o delegado, suplicando-lhe agisse rápido e com muito cuidado. A menina não poderia sofrer qualquer dano. Capítulo 36. No apartamento de Juliana, Annabel preparava-se para ir ter com Riquinho. Menos eu vou com você, Annabel, menos, disse Juliana, decidida. Menos de jeito nenhum, eu vou só. Menos eu quero ir buscar minha filha. Segurando a amiga pelos ombros com firmeza, Annabel perguntou. Menos quer estragar tudo, Juliana. Confia em mim, eu tenho que ir só. E, para assegurar-se de que seria atendida, concluiu, menos você tem que ficar em casa, Juliana. Pode ser que o sequestrador, seja lá quem for, telefone. Menos está bem, eu fico. Eu confio em você, mas pelo amor de Deus, Annabel, faz tudo o que puder para trazer minha filha. Menos claro que eu vou fazer, Juliana. Fica tranquila, vai dar tudo certo, você vai ver. Annabel saiu e Juliana voltou às suas preces. Não havia outra coisa a fazer. Na casa abandonada, Riquinho observava a filha que dormia sob o efeito de uma droga. Achara melhor dopá-la para não chorar. Mesmo ali, poderia chamar a atenção de algum transeunte. De repente ouviu passos aproximando-se. Levantou a arma e escondeu-se atrás da porta. Já se preparava para atacar o invasor, batendo-lhe com o cano da arma na cabeça, quando reconheceu a voz de Annabel. Menos, Riquinho. Surpreso, exclamou. Menos, Annabel, que é que você quer aqui? Annabel olhou-o com carinho, comentando, menos tanto tempo, não. Você mudou pouco. Percebendo que deveria aproveitar a surpresa do marginal, perguntou a queima-roupa olhando em torno. Menos, cadê a menina? Riquinho ficou na defensiva. Então era isso que ela queria. Claro, era amiga de Juliana. Menos, que menina? Menos perguntou, por sua vez. Menos está doida, é? Annabel não respondeu. Tinha certeza de que a menina estava na casa. Tentou outra tática. Procurou um lugar adequado e sentou-se. Riquinho relutou um pouco, mas acabou sentando-se também. Depois de olhá-lo por longo tempo em silêncio, comentou com pena. Menos, a vida foi dura com você. E tudo por minha culpa. Menos, não foi tua culpa. Foi daquele desgraçado. Menos, você fez aquilo para me defender. Eu nunca pude esquecer isso, Riquinho. As lembranças voltavam vívidas com a proximidade. Era como se o tempo não tivesse passado, e eles estivessem ali, livres de problemas e de compromissos, podendo sonhar sonhos de amor e felicidade. A expressão de Rico perdeu por momentos aquele que de maldade que lhe era habitual e a voz engasgou na garganta, ao dizer. Menos, e eu nunca esqueci você, Belinha. Annabel estremeceu, fechou os olhos, dizendo suavemente, menos eu até posso ver nós dois aqui, ainda crianças. Menos foi um tempo duro, mas deixou saudade. Ficaram alguns instantes num silêncio em que a alma do bandido deixava-se banhar em benéficas emoções, mas, calejado pela vida, recuperou-se depressa, voltando a mostrar sua natureza habitual. Menos, que é que tu queres comigo, Belinha? Menos perguntou meio ríspido. Menos, a coisa agora é outra. O tom da pergunta fez Annabel retornar ao presente, lembrando a que veio. Rico levantou-se e foi dizendo, menos, vamos deixar de ler e desocupa. Não estou para ouvir besteira. Sem importar-se com sua grosseria, Annabel continuou falando em tom manso. Menos, a Juliana é uma pessoa maravilhosa, Rico. Ela enfrentou todo esse problema, sozinha. Podia ter feito aborto, mas não fez. Falara intencionalmente, sabendo que iria tocar em seu ponto fraco. O marginal estremeceu, mas permaneceu em silêncio. Annabel continuou. Menos, eu me lembro do que você me contou, quando viu sua mãe fazendo um aborto. Lembra? Você se escondeu para ver, mas só dava para ouvir. O ruído das curetas, rasgando o bebê. A presença de Annabel e suas alusões àquele fato extremamente traumático que vivenciara quando criança quebrou suas resistências. Emocionou-se. Menos, eu nunca vou esquecer aquilo. Menos exclamou. E como se não pudesse resistir à enxurrada de lembranças, continuou.
Menos depois que elas saíram eu fui ver. Só vi um bracinho, com a mãozinha bem pequenininha. Aproximou o polegar e o indicador, para mostrar o tamanho. Menos deste tamanhinho. Annabel percebeu que era o momento de voltar ao ataque. Menos pois é rico. Ela não fez isso com teu filho. Merece consideração, não acha? Apesar de todo o calejamento que a vida lhe conferira, Rico estava com o íntimo muito desarrumado. Era como se algo houvesse quebrado dentro dele, mas não queria dar demonstração. Menos tu precisando de grana, menos disse, com maus modos. Menos eu te arranjo riquinho. Eu ganho bem, tenho um bom dinheiro guardado. Dou-te tudo. Rico não sabia o que dizer e Annabel voltou à carga. Estava sendo sincera. Menos não confia em mim, riquinho. Acha que eu ia te trair. O marginal fez não com a cabeça. Menos vamos embora, então, que eu vou pegar o dinheiro. Cadê a menina? Rico virou-se para ir ao outro aposento para pegar a menina. Ainda estava com a arma na mão. Quando passou diante de uma janela aberta, foi visto de fora e um policial gritou. Menos aqui é a polícia. Você está cercado, Rico. Saia com as mãos para cima. Rico olhou para Annabel com doloroso olhar de acusação misturado com ódio. Menos não ia me trair, não é? Pois tu me paga, desgraçada. Levantou a arma para atirar em Annabel, que gritou, menos eu não te traí, juro. Ao perceberem as intenções de Rico, os polícias atiraram e este foi ferido gravemente. A arma caiu de sua mão. Com dificuldade foi até o outro aposento onde Thelminha dormia, sentando-se no chão, junto dela. Juliana, à janela do apartamento, estava em grande aflição. Seus olhos iam do telefone à direção da casa abandonada. De repente, ouviu os tiros. Aflitíssima, desceu pela escada e partiu correndo em direção à casa abandonada. Ali, os policiais já entravam na casa, seguidos de André, que só se tranquilizou depois que pegou Thelminha no colo, constatando que ela estava bem. Annabel, junto a Rico, chorava silenciosamente. O marginal tentou levantar-se, mas percebeu que estava morrendo. Falou com dificuldade, menos cuidem dela. Olhando para André, falou. Menos meu sangue, não é ruim, não. A vida, é que, foi ruim, pra mim. André não sabia o que dizer. O moribundo pediu, menos me deixa ver. A minha filha. André vacilou, mas acabou cedendo. Abaixou-se com a menina, aproximando-a do pai. Menos você, vai ser diferente, menos disse-lhe Rico, com carinho. Menos vai ter mãe e pai, de verdade. Olhando para André, perguntou. Menos como é o nome? André estava emocionado. Ali, diante do homem que estava morrendo, seu bom coração falou mais alto que o ódio. Menos o nome dela é Thelma. A gente chama de Thelminha. Menos Thelminha. Lindo, linda. Thelminha. Morreu suavemente. Um policial virou-o com o pé. Havia um sorriso em seu rosto. André, emocionado, levantou-se a custo. Foram muitos acontecimentos dramáticos nas últimas horas. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Abraçou a criança com muita ternura, beijando-lhe o rostinho, as mãozinhas, o cabelo. Não podia supor que a amava tanto. Levantou o olhar para agradecer a Deus e, por trás das lágrimas viu, num relance, a imagem de Nossa Senhora com a flor na mão. Olhou para Thelminha e compreendeu. Juliana ia chegando, aflitíssima, quando viu através da janela a filha nos braços de André. Suspirou, aliviada, exclamando, menos obrigada, minha mãezinha do céu. Obrigada. Aproximando-se, perguntou. Menos ela está bem? Menos acho que sim, menos respondeu André. Menos ela deve ter tomado alguma coisa para dormir. Juliana ia pegar a menina pela janela, mas parou estática, assustada, ao ver o corpo de Riquinho caído no chão. Menos espere aí fora que eu vou sair, menos disse André. Ia dizer algo a Annabel, mas desistiu. Não compreendia bem o que se passava, mas respeitou-lhe a dor, vendo-a ajoelhada, chorando em silêncio, junto ao corpo do marginal.
Saiu da casa com Thelminha nos braços, encontrando Juliana do lado de fora. Entregou-lhe a menina, dizendo: "Menos pega a Thelminha Flor." Juliana estremeceu lembrando-se daquela regressão que tivera, na qual lhe morrera a filhinha que se chamava Flor. Menos deve ser só coincidência, menos pensou. Apanhou a menina, examinando seu corpinho, as mãozinhas, tudo, para ver se ela estava realmente bem. Mais tranquila, respirou fundo, comentando: "Menos Thelminha Flor, que lindo André. Menos gostou? Menos adorei. Menos pois se você quiser, quando eu for registrá-la, coloco o nome, Thelma Flor." Juliana estava surpresa. "Menos você, registrá-la? Como se fosse alguma coisa comum, corriqueira?" André perguntou. "Menos não é geralmente o pai quem vai registrar os filhos? Então, qual é o espanto?" Juliana sorriu feliz. Olhou emocionada para o marido. "Menos pode registrá-la como Thelma Flor. O nome é lindo." André contou em poucas palavras o que havia ocorrido e retornou ao interior da casa à procura de Anabel, encontrando-a ainda ao lado do corpo de Rico. Menos estava orando por ele, Menos disse, enquanto saíam da casa. "Menos, para ser franca, não tenho religião, mas acho que Deus, seja ele quem for, ou o que for, vai ajudar o Riquinho a ter paz." Juliana, ao vê-la, abraçou-a com lágrimas nos olhos, dizendo: "Menos obrigada, amiga. Eu nem sei como te agradecer. Acho que te devo a vida da minha filha." "Menos que nada." Menos respondeu Anabel. Menos ela não corria perigo. Soltando-se do abraço, Anabel perguntou: "Menos posso pedir uma coisa a vocês dois?" "Menos claro, peça." Menos exclamaram ao mesmo tempo Juliana e André. "Que vocês perdoem o Riquinho." E vendo seus ares de espanto, explicou: "Menos eu não quero que ele, esteja onde estiver, carregue o peso do ódio de vocês." Correu os olhos pela casa em ruínas, pelos arredores cheios de mato e continuou, com emoção: "Menos a vida foi cruel com ele, não lhe deu chances. Ele se desgraçou por minha causa. Para me defender." Com os olhos molhados de lágrimas e a voz meio engasgada, pediu: "Menos, por favor, perdoem o Riquinho, por amor a mim." Juliana segurou-lhe a mão, exclamando: "Menos quanto a mim, amiga, pode ficar tranquila que eu perdoo de todo o coração. E vou também fazer umas preces a Nossa Senhora por intenção da alma dele." "Menos eu também perdoo." Menos disse André, por sua vez. "Menos e também vou orar pela alma dele." Anabel voltou ao apartamento no carro de André, a pedido deste. Ele e Juliana quiseram voltar andando, levando Thelminha a um passeio em meio à natureza. O caminho serpenteava por entre os cajueiros, carregados de cajus maduros. Pareciam pingentes vermelhos e amarelos, saudando os passantes, como a dizer-lhes: a natureza também é mãe, gerando frutos para qualquer um dos seus filhos que deles precisarem. Ao lado do caminho um galho baixo convidava a uma parada. Sentaram-se e permaneceram algum tempo em silêncio para melhor poderem apreciar o canto dos pássaros e o ruído do vento nas folhas de um coqueiro próximo. André sentia como se estranhas lembranças quisessem subir-lhe à mente. Olhou o rostinho da menina que já dava sinais de acordar e segurou-lhe a mãozinha com carinho. Com a outra pegou na de Juliana, dizendo com convicção: "Menos pode parecer loucura, amor, mas eu tenho a impressão de que em algum tempo, em algum lugar, não sei quando, nós marcamos este encontro." Juliana sorriu, lembrando da cena que revivera durante a regressão, quando ele lhe dissera: "Eu vou te procurar, querida. Nem que seja no fim do mundo. Eu vou te encontrar e então vamos ficar juntos." Juntos. Sentiu uma lágrima cair-lhe no dorso da mão. Olhou. Fora só impressão, ou então, a vívida lembrança que marcara a promessa que agora acabava de cumprir-se. Olhou André com ternura, passando suavemente a mão pelo seu rosto. Sorriu um sorriso enigmático e beijou-o de leve na boca, dizendo: "Quem sabe?" Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.